Irmãos, eu tenho viajado bastante e tenho estado já há 16 anos como missionário com a minha esposa na Europa, que é um continente muito complicado para se fazer missões. E eu não quero hoje aqui tomar tempo explicando muito sobre o trabalho, porque são 16 anos, é muita coisa para falar em pouco tempo. E eu quero aproveitar o tempo mais para falar sobre a palavra de Deus, que eu creio que vai falar no seu coração. Mas viajando e conhecendo diferentes igrejas, diferentes partes da nossa família, da família de Deus, eu sou sempre muito tentado, como muitos pastores também que são, que viajam também, pregam para diferentes grupos. Sou muito tentado a falar algo que possa agradar as pessoas. E eu acho que isso aí é uma tentação constante na vida de todo líder, porque tem a pressão de falar aquilo que as pessoas querem ouvir, porque é bom as pessoas gostarem do que nós falamos. Mas eu, sinceramente, honestamente, aprendi que se eu não agradar a Deus, não importa quem eu esteja agradando. Se eu estiver desagradando a Deus, tudo que eu fizer será em vão. Mas o dia que eu estiver agradando a Deus, pouco importa que eu estiver desagradando. Então, irmãos, nessa noite eu não quero aqui agradar você com todo respeito. Eu quero ser um profeta de Deus na sua vida. Amém? Eu não quero ser aqui um pregador que traga uma mensagem simplesmente para acrescentar a todas as que você já recebeu. Quero ser um profeta de Deus, um vaso de transmissão do óleo que Deus quer derramar sobre a sua vida. Amém? Eu quero falar sobre um tema muito interessante que o pastor Robert estava falando sobre a questão da oferta, da lei da semeadura, porque nós somos abençoados, não é? Alguns princípios da palavra de Deus. Eu achei bem interessante, porque eu vou continuar o que eu estava falando. Quero começar perguntando para você: por que nós somos abençoados? Qual a razão pela qual Deus decide nos abençoar? Quem aqui quer ser abençoado? Diga amém. Eu não preciso nem forçar quando eu faço essa pergunta. Todos nós queremos ser abençoados. Isso é fato. É muito bom ser abençoado. Eu quero que uma porta se abra, uma porta de grandes bênçãos. Eu quero ser promovido. Eu quero ser respaldado por Deus. Eu quero comprar uma casa melhor. Eu quero comprar um carro melhor. Há muitos motivos pelos quais eu e você queremos ser abençoados. Mas na palavra de Deus nós podemos entender claramente por que Deus nos abençoa. Não é simplesmente porque Ele quer nos fazer sentir bem. Você sabia que tem pessoas aqui na cidade de Dourados que vivem uma casa melhor do que a sua, mas nunca pisou numa igreja? Tem pessoas no estado de Mato Grosso do Sul que tem um trabalho melhor do que o seu, mas nunca dobrou os joelhos no chão para agradecer a Deus. Tem pessoas aqui nessa cidade que andam no carro melhor do que o seu, melhor do que o meu, e nunca colocou uma adoração que exalta e engrandece o nome de Deus nesse carro, como eu e você fazemos, ou pelo menos devíamos fazer. Então essas pessoas são mais abençoadas do que nós? Como nós responderíamos a isso? Por que Deus te abençoa? Por que Deus me abençoa? Há algumas razões muito específicas na Bíblia porque Deus nos abençoa. Eu quero ler com você um texto que está no Salmo 67. Se você puder abrir a sua Bíblia, Salmo 67, a partir do versículo 1. Salmos 67, a partir do versículo 1. Vamos ler o texto completo até o versículo 7. Diz assim a palavra: Deus tenha misericórdia
misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o seu caminho, e entre todas as nações, diga comigo, todas as nações, a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos, alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Versículo 7, eu quero enfatizar esse versículo. Diz assim: Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra, ou todas as nações da terra, o temerão. Diga comigo: Deus me abençoa, para que todas as nações da terra o temam. Irmãos, se eu e você entendermos esse princípio, a nossa vida nunca mais é a mesma. Se tem uma razão pela qual Deus te abençoa e Deus me abençoa, é para que todos os povos da terra temam a Deus. O temor de Deus em todas as nações da terra depende da bênção de Deus sobre a sua vida. O dia que eu e você entendermos a grande necessidade que algumas nações da terra, ou todas as nações da terra que ainda não conhecem a Deus, têm em conhecer e temer o Senhor, nós vamos entender o porquê Ele nos abençoa. A bênção de Deus sobre a minha vida não é para mim. A bênção de Deus sobre a minha e sobre a sua vida é para alguém que está esperando você entender isso. Tem pessoas nesse exato momento que ainda não temem a Deus, porque você está muito satisfeito com a bênção de Deus sobre a sua vida. E não só está satisfeito, mas chegou a um certo conforto. Eu não estou falando hoje essa palavra simplesmente para a comunidade Tempo de Vida de Dourados. Essa mensagem é uma mensagem para a nação brasileira. Eu sou brasileiro, também sou belga naturalizado, mas amo meu Brasil, amo meu país. Mas infelizmente eu tenho que dizer para você que o povo brasileiro nos últimos 30, 40 anos recebeu algo precioso da parte de Deus e não entendeu o porquê. Nós vivemos nos últimos 30, as 3, 4 últimas décadas no Brasil, um derramar genuíno da presença de Deus. Eu estive em muitos lugares no Brasil, nesses últimos 15 anos, estive em muitos lugares onde, irmãos, parece que ou Deus desceu naquele lugar, ou aquele lugar subiu no céu. Era algo tão precioso que eu queria fazer como os discípulos fizeram no dia que viram Jesus no Monte da Transfiguração. Vamos fazer uma tenda aqui e permanecer aqui, porque está tão bom, tão gostoso, que não dá vontade de sair. O Espírito de Deus foi derramado sobre o Brasil, irmãos, de uma forma tão grande, que você pode ver as estatísticas, números de igrejas que foram plantadas, de pessoas que foram salvas, impressionantes. Pessoas sendo praticamente, irmãos, arrebatadas em espírito. Elas estavam na presença de Deus de forma tão preciosa, que você podia ver a glória de Deus nas pessoas. Foi nesse tempo que muitas músicas tremendas foram feitas. A gente fala muito de Shekinah de Deus, a glória de Deus se manifestando, é a nuvem da glória de Deus, era a adoração extravagante que se falava muito, e realmente Deus levantou muitos ministérios, pessoas que queriam realmente buscar a Deus em espírito e em verdade. Deus usou pessoas de forma tremenda nessas últimas décadas. Mas a minha pergunta é: o que fizemos com tudo isso? E você vê o resultado nos últimos anos no Brasil, a exposição da corrupção. Quanto mais glória de Deus nós recebíamos, mais corrupto parece que o Brasil se tornou. Quanto
mais presença de Deus nós tínhamos no Brasil, mais violência, maldade nós vimos no nosso país. E estamos vendo ainda. A questão é que precisou chegar nesse momento tão crítico que o Brasil tem vivido, para a gente começar a refletir. E assim somos nós, seres humanos. Parece que nós só aprendemos quando perdemos. Parece que nós só aprendemos quando parece que não tem mais saída. E o Brasil então viveu um tempo maravilhoso. E como missionário durante 16 anos na Europa, eu não pude com a minha esposa permanecer na Europa se não fosse pela igreja dos Estados Unidos, a igreja americana. Por quê? Porque a Europa é um lugar caro para se viver. Europa é um lugar que não é visto como campo missionário, mas tem 700 milhões de habitantes, onde menos de 0,5% é convertido. Qual a compaixão que a igreja de Deus tem por essas pessoas? Não precisa de missionários, não precisa enviar pessoas para lá, não precisa pagar um preço, não precisa investir. Investimos então em projetos sociais que são mais viáveis para nós, geram mais resultados mais rápidos, retornos mais rápidos. Parece que nós fazemos uma barganha até quando estamos oferecendo algo aos necessitados. Irmãos, e a palavra de Deus é muito clara, que diz que quando Deus nos abençoa, Ele espera que os povos da terra venham temer o seu nome. O nosso Deus, irmãos, é um Deus de pacto, é um Deus de aliança. E essa aliança dele, que é eterna, precisa ser respeitada por mim e por você. E eu quero falar um pouco sobre essa aliança de Deus nessa noite. Eu quero falar sobre o pacto de Deus com o seu povo e o porquê nós somos abençoados. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo num texto muito conhecido, Gênesis 12. O texto que mostra o momento que Deus decidiu formar um povo para si. É a porção Lech Lecha no hebraico, que significa vai por ti mesmo. Deus estava falando para Abraão: Abraão, vá por conta própria, ou seja, espere algo. Tenha o entendimento de que você já é capaz de fazer, que você pode fazer. E essa porção da Bíblia, no capítulo 12 de Gênesis, nos mostra qual foi a ordem e quais foram as especificações de Deus para Abraão, que foi considerado o pai da fé. Olha o que a Bíblia diz. Ora, o Senhor disse a Abraão, seu nome ainda não tinha sido mudado: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Olha a bênção de Deus na vida de Abraão. E engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. Versículo 3: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha o que diz no final do texto: e em ti todas as nações da terra serão abençoadas. Em ti, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. 3 versículos, irmãos, que nos mostram o pacto de Deus com o seu povo e quais são os requisitos de Deus, quais são os elementos da aliança de Deus com o seu povo. Observe que Israel não existia. Deus chama Abraão e faz uma promessa. Abraão era um homem que não tinha filhos, e Deus fala que quer levantar um povo para ser o Deus desse povo. Olha o que Deus diz para ele. Deus fala: Abraão, vou fazer uma aliança com você. E nessa aliança tem 5 elementos que fazem parte da parte que concerne a Deus e um que concerne a Abraão. Vamos ver quais são eles. Primeira coisa, a aliança tem 2 partes, 2 elementos, 2 partes. Vamos reformular aqui: 2 partes de uma aliança, 5 elementos na primeira, 1 na segunda. A primeira parte refere-se a Deus, o que Ele faz. A segunda, a Abraão, o que Abraão tem que fazer. O texto diz então que Deus fala para Abraão sair. Depois ele fala: eu vou fazer de você uma grande nação, o primeiro elemento da primeira parte. Abençoarei você, segundo elemento da primeira parte. Engrandecerei o seu nome,
Terceiro elemento da primeira parte. Tu serás uma bênção, quarto elemento da primeira parte. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Uma proteção de Deus na vida de Abraão. Quinto elemento da primeira parte. Então vamos ver que isso ficou bem claro. A aliança de Deus tem quantas partes? Duas partes. 5 elementos ou bênçãos de Deus na primeira parte. Quem faz essa bênção na vida de Abraão? Deus. A bênção de Deus sobre nós, ela sempre vai ser maior do que aquilo que nós podemos oferecer a Ele. A aliança de Deus com o seu povo, como eu disse, tem duas partes. Eu quero dizer para você, então, que a primeira parte é o que Deus faz em nós. É o privilégio que eu e você temos, recebemos algo de Deus. A segunda parte dessa aliança é a responsabilidade nossa para com Deus, dessa aliança. A nossa responsabilidade, e essa nem é só uma. Deus não pede muito, Ele só pede uma coisa. Está no final do versículo 3: em ti todas as famílias ou nações da terra terão que ser abençoadas. Observe bem que Deus faz 5 coisas na vida de Abraão e só pede uma para ele. Deus abençoa Abraão 5 vezes mais e fala: Abraão, só pede uma coisa. Entenda por que eu estou fazendo tudo isso na sua vida. É para que através de você eu possa fazer as nações me temerem. Irmãos, quando Deus formou Abraão, formou a nação de Israel, como que o povo que se tornava inimigo de Israel conhecia o povo de Israel? Porque temiam o Deus da nação de Israel. Eles falavam assim: os amalequitas, os amorreus, os jebuseus, todos os inimigos de Israel, os filisteus, eles olhavam para o povo de Israel e diziam: lá vem eles. Esse povo aí é o povo do Deus de Israel. Eles não temiam o povo, eles temiam o Deus do povo. Havia um temor presente até no território inimigo. As pessoas precisam olhar para mim e para você e não temermos, ou não pensar que nós podemos fazer algo, ou não fazer algo, mas elas precisam olhar para nós e dizer: está aqui uma pessoa que tem um Deus todo-poderoso. Está aqui um povo que serve a um Deus tão grande que nada podemos contra ele. O dia que o povo aqui fora perceber que nós servimos um Deus vivo, que se manifesta, eles vão começar a temer esse Deus, irmãos. E não vamos ter que fazer esforço nenhum para trazer as pessoas. Não serão os milagres que vão fazer as pessoas servirem a Deus, irmãos. Eu tenho dito isso lá na Europa porque muitas pessoas pensam e dizem: só precisamos de milagres, prodígios, maravilhas para que os europeus se convertam. Irmãos, eu sempre digo: eu não conheço na terra, na história da humanidade, um povo que viu mais milagres do que o povo de Israel no Egito, e quando saíram do Egito no deserto. Você conhece alguém que viu o maná cair do céu? Alguém que viu codornizes vir e churrasquinho de graça para todo mundo no meio do deserto? Água saía da rocha? Eu nunca vi isso, irmãos. Eu tenho amigos que já foram a Israel e falaram que viram água sair da rocha. Eu ainda não vi. Estive em Israel também, mas não vi isso. Mas é um milagre tremendo. Águas amargas se tornarem águas doces. E o mar vermelho se abrir, irmãos. Pelo amor de Deus, né? Aqueles aqui que assistiram o que a Record fez aí nos 10 mandamentos se impressionaram com os efeitos especiais. Eu me impressionei. O mar vermelho se abrindo. E se falarmos das 10 pragas no Egito, então, irmãos, meu Deus, eu nunca vi nada disso. Aquele povo viu tudo isso e caminhou 40 anos no deserto para morrer dele. Milagres, prodígios, maravilhas. Resultou em quê? Em morte no deserto. O povo não temia a Deus, não havia temor, reclamavam de tudo. Eu não sei, mas parece que a gente tem algumas pessoas à nossa volta que parece que são assim. Está tudo dando certo, o primeiro problema que aparece, começa a reclamar, começa a murmurar. É como se Deus tivesse esquecido dela a vida toda, nunca fez nada.
por ela. O salmista Davi disse assim: bendiz minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Salmo 103. Irmãos, eu e você não podemos esquecer de jeito nenhum do que Deus já fez por nós. O povo de Israel esquecia tudo. Deus abençoava e eles pensavam que era para agradá-los, simplesmente. Era para satisfazer o ego deles, como se Deus fosse obrigado a abençoá-los. Irmãos, até na questão dos dízimos das ofertas, às vezes nós damos dízimos de ofertas e pensamos: agora Deus é obrigado a me abençoar. Quem nos disse isso? Deus não é obrigado a fazer nada por nós. Se Ele faz é porque Ele é amor, Ele é graça, Ele é misericórdia. O amor dele não pode ser comparado a nada. A sua grandeza, a sua majestade excede a qualquer coisa que eu e você possamos fazer para Ele. Quando nós poderíamos oferecer algo a Deus e dizer que nós merecemos agora algo da sua parte? Eu tenho certeza que você, como eu, está aqui nessa noite, irmãos, pela misericórdia de Deus. Se não fosse a sua misericórdia, nós já teríamos sido consumidos há muito tempo. Não estamos aqui hoje porque somos perfeitos. Não estamos aqui hoje porque nós já temos feito só coisas boas ou merecemos algo da parte de Deus. Não, nós estamos aqui hoje é porque Deus teve compaixão de nós, teve misericórdia e nos deu graça para estar aqui hoje. Se não fosse Ele, irmãos, quem seríamos nós? E Deus falou para Abraão: então, Abraão, você não tem filho, você não tem nada, mas tem uma promessa dentro de você. É uma promessa dentro de você. Se você confiar em mim e fizer o que eu estou te pedindo, essa promessa vai se cumprir. E a promessa de Deus para Abraão era: eu vou te abençoar muito. Você vai ser uma bênção. Por que nós somos abençoados? Irmãos, a resposta é muito simples. Nós somos abençoados para nos tornarmos abençoadores. À medida que você abençoa, você é abençoado. O pastor leu aqui hoje. Na mesma medida, se você quer ser muito abençoado, não retenha nada. Abençoe o máximo que você puder. Ore pelas pessoas. Fale do amor de Deus. Dê conselhos. Ligue. Mande cartas. Vá para o campo não alcançado. Pregue o Evangelho. Visite pessoas. Vá para um outro país que você vai chegar nele e vai falar: meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu não consigo nem orar. É tão complicado às vezes pregar no Brasil, irmãos. Eu falo isso com honestidade. Quando eu vivo tantos anos fora de um continente como é a Europa, é tão complicado porque às vezes nós falamos de coisas que nós vivemos lá no Brasil, poucas pessoas entendem. É tão difícil você orar num lugar onde você sabe estatisticamente que ninguém está orando. Não tem nenhuma oração subindo aos céus, só a sua. E você percebe uma opressão do inferno sobre você. Você percebe que se naquela cidade você não levantar um clamor a Deus, ninguém está fazendo. Na Bélgica, que é um país muito pequeno, com 11 milhões de habitantes, existem mais de 400 cidades sem nenhuma igreja. Você entra em cidades, ninguém ali é evangélico, ninguém é cristão, ninguém é católico, ninguém é nada. Se você pergunta, eu falo: sou católico. Quando foi a última vez que você foi à igreja? Quando morreu minha avó, 3 anos atrás. Quando fez um casamento, há 5 anos atrás. Aí você chega aqui no Brasil, irmãos, as pessoas têm igreja em todas as esquinas. Eu já estive em lugares aqui que eu pregava de um lugar, ouvi um pregador do outro. Quando nós somos muito abençoados por Deus, a gente gosta da bênção, vai ficando tão bom. A gente começa a se acostumar com
conforto. E os povos estão morrendo. Nações inteiras servindo a outros deuses. Servindo a deuses estranhos, pegando o nosso Deus. Deus falou para Abraão: eu quero te abençoar. A bênção de Deus para nós deve estar em todos os dias. Mas Deus fala para nós: eu só quero uma coisa. Quero que o povo dessa nação, os povos de outros países, me temam através da bênção que eu te dou. Às vezes nós acostumamos aquilo que Deus nos faz em nós. Nos acostumamos. É muito bom receber algo de Deus. Se você observar Abraão, ele desce para o Egito. E lá no Egito, Deus faz uma coisa tremenda na vida dele. Obrigado, querido. Abraão desobedece. Ele faz aquela mentira que você já ouviu sobre a esposa dele. Deus, por sua misericórdia, intervém, resgata Abraão. Abraão erra muito, ele leva Ló que não deveria levar. Fez as coisas da sua própria maneira. Mas Deus, por sua misericórdia, por causa da promessa que ele ia manter, resgata Abraão. Mas se você observar no texto, a Bíblia diz que Abraão sai muito rico do Egito, em um tempo de fome. O povo está falando de muita crise no Brasil, mas eu quero dizer para você que se você compreender o projeto de Deus te abençoar, na crise do Brasil você vai ser a pessoa mais próxima nessa nação. Todo mundo pode estar mal ao seu lado, mas você vai estar prosperando, crescendo em Deus, porque você entende o porquê Ele faz isso na sua vida. Deus não quer reter nada. Aquilo que você quiser liberar, Deus pode fazer passar através de você. Eu e minha esposa temos podido testemunhar isso muitas vezes. Deus nos surpreendendo. Surpreende todos os dias. Todos os dias. Mas irmãos, quem nos conhece sabe, nós não retemos para nós. Estamos lá, é muito difícil. Eu falo às vezes para algumas pessoas aqui no Brasil, quando chove, até o cheiro da terra é gostoso. Aquele cheiro da terra quando chove. Esse cheiro a gente não sente ele lá no frio de 10 meses. Aí algumas pessoas não entendem isso. Mas aqui a gente tem todos os dias. A gente só vê o que está ruim. A gente só consegue ver os problemas. Vamos tirar o foco dos problemas e colocar o foco nas coisas boas que Deus tem feito. São tantas as bênçãos que Deus tem nos dado. São tantas as bênçãos. A gente consegue tirar o foco de Deus, consegue tirar o foco da bênção de Deus e colocamos no pequeno problema. O pequeno problema que vem tirar nossa paz, que vem nos tirar da vontade de Deus. E Deus está dizendo para você: não, eu só quero que você entenda que eu quero te abençoar muito, para que outros povos venham entender o meu nome. Quando Davi resgatou a arca em Israel, Davi tinha muita vontade de trazer a presença de Deus. A vontade dele era tão grande que ele fez da forma errada. Às vezes nós temos a motivação certa, fazemos de forma errada. Quero dizer para você que se você tem errado,
Mas se a sua motivação for certa, Deus vai honrar você. Mesmo que você tenha errado, mesmo que está errando, mesmo que tenha errado muito, não há problema. Se a sua motivação for correta, Deus vai honrar você. Davi cometeu erros, Uzá morreu, mas Deus deu a Davi condições de levar a arca de volta para Israel. Por quê? Porque a presença de Deus voltou para Israel. A presença de Deus era de fazer o povo temer, irmãos. Nós precisamos resgatar a presença de Deus para que os povos temam. A bênção de Deus não é mais importante do que o Deus da bênção. Mas a única forma dele nos abençoar é quando nós nos tornamos abençoadores. Mas, irmãos, eu disse que nas três últimas décadas do Brasil, o mover de Deus foi tão grande. Quantos missionários o Brasil enviou nessas 3 últimas décadas? Quantos missionários estão hoje nos países necessitados, sendo sustentados completamente pelo Brasil? Eu poderia tirar muitas estatísticas hoje, mas eu não quero encher você de números. Em alguns momentos eu tenho feito isso, enchido as pessoas de informações sobre estatísticas. Mas, irmãos, hoje o objetivo aqui não é esse. Você pode depois pesquisar e você vai ver. O Brasil não tem feito quase nada por missões. Estou falando do Brasil. Eu falei muito com o pastor Robert, eu sei o coração dele. Por isso que Deus nos conectou. Eu sei a vontade, ele já falou sobre a vontade, o desejo que essa igreja tem de estar fazendo, que ele tem no seu coração, de estar fazendo mais pelas nações, pelos povos não alcançados. Porque ele viu a necessidade, ele viu a situação desses países. Mas, irmãos, se não fosse os Estados Unidos da América, quase não teria missionários hoje no campo missionário. Nós estivemos no ano passado, um mês antes deles nos visitarem, em um evento para pastores, e nós fizemos um momento de perguntas, de mesa redonda com perguntas à vontade dos pastores. Foi falado muito sobre as necessidades da Europa e sobre o que o Brasil pode fazer pela Europa. Você sabe que a Europa hoje está praticamente islamizada, tem muitos muçulmanos em todos os lugares, muitos países estão se tornando muçulmanos. Por isso a facilidade que eles estão tendo de se instalarem e de fazer os ataques de terrorismo que eles estão fazendo. Mas as perguntas que vieram e os motivos que foram levantados sobre como o Brasil pode ou não pode contribuir com a evangelização de outros povos, principalmente do povo europeu, um assunto muito interessante foi levantado sobre a qualificação e preparação do missionário brasileiro. E é lamentável, irmãos, é lamentável, mas sabe o que Deus tem feito? Deus tem pegado pessoas que têm ido para trabalhar, que não tem nenhum tipo de formação, que fala quase que péssimo português, não fala nem o idioma dos países onde estão vivendo, não tem formação teológica, não tem formação nada. Deus toca o coração dessa pessoa que já está lá, e essa pessoa começa uma reunião, traz pessoas que estão servindo a Deus, e Deus está usando eles como missionários. Porque o assunto que foi falado foi exatamente sobre isso. A igreja brasileira na Europa é uma igreja que não tem treinamento, não tem qualificação. As igrejas de língua portuguesa, de brasileiros, da comunidade brasileira que estão hoje nos Estados Unidos, na Europa, em vários países que não falam português, eles estão fazendo curso em português. Agora eu te pergunto, você está num país que fala alemão, você só fala português nos seus cursos, que alemão que vai visitar você? Você está num país que fala francês, as pessoas só falam francês, aí você faz todos os cultos, suas reuniões todas em português. Esse é o perfil do missionário hoje, está lá. Porque não tem treinamento, não foram instruídos, não foram enviados, não são sustentados. Se param de trabalhar limpando casa, em construção, ou catando lixo, seja lá o que for, para conseguir se sustentar, se param de trabalhar, morrem de fome.
Aí você vê uma pessoa que chega, irmãos, nas reuniões, é um pastor, é um missionário brasileiro, ele faz tudo em português, ele chega lá e quase dorme, de tão cansado, porque não tem nem tempo de ler a Bíblia, nem de estudar a palavra de Deus para pregar a palavra, nem ele mesmo sabe pregar a palavra, porque nunca passou por uma formação, um treinamento básico pelo menos. E aí eu me pergunto, onde está a igreja brasileira? Onde está a igreja brasileira que poderia preparar pessoas, que poderia treinar pessoas? Isso eu não disse aqui, mas irmãos, a maioria dos pastores e missionários brasileiros que estão hoje fora são ilegais, não tem documentação para permanecer legalmente no país, porque não foram enviados. Se fosse treinado e enviado, poderiam fazer tudo da forma correta, chegar lá da forma correta e de repente nem sofrer tanto como sofrem, porque carregam um peso sobrenatural que eles mesmos não conseguem suportar. Irmãos, é muito sério o que nós percebemos que tem acontecido ao redor do mundo, e muitos estão esperando as coisas acontecerem, não têm feito o que poderiam fazer. Eu creio que a igreja brasileira hoje está com uma oportunidade única, porque chegou o ponto onde Deus está dizendo assim: olha, o Brasil agora realmente está afundando. Onde está a igreja para fazer o levantar? Irmãos, não tem condições do Brasil mudar se não for através da igreja. Ouça muito bem isso. O Brasil não pode ser restaurado, resgatado, se não for através de um povo santo, justo, que honra o nome de Deus. Não dá, irmãos. Parece que todo mundo no Congresso Nacional, todo mundo que está envolvido com política, parece que decidiu se corromper. Mas Deus está levantando os seus profetas, irmãos, os seus atalaias, aqueles que oram, que intercedem, que são justos, que são santos e que buscam honrar o nome de Deus. Mas Deus quer abençoar a sua igreja. Começa a abençoar a igreja. Aí os pastores querem ter o melhor templo da cidade, investem milhões em um templo, investem milhões em programas de televisão, investem milhões em tantas coisas, e dizem assim: não, primeiro o Brasil. Irmãos, se você observar no texto, e eu já quero aqui passar para a segunda parte da mensagem, já vou concluir daqui a pouco, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, ou a mensagem que Jesus deu. Observe que nós vamos ver a mesma coisa se repetir. O que Deus falou para Abraão, lá em Atos, ele fala também para os discípulos: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Receberão o quê? Poder. Quem aqui quer receber poder de Deus? Irmãos, o poder de Deus é gostoso, é bom. Imagine se a gente colocar aqui agora um grupo de louvor, como estávamos cantando agora há pouco, irmãos, e começarmos a adorar a Deus aqui, fluir espontaneamente, começarmos a cantar, a adorar a Deus, e você daí começa a adorar a Deus, irmãos, e a gente levanta as nossas mãos e começamos a exaltar o nome dele, irmãos. A glória dele vai descer sobre nós, e de repente você pode ser tocado pelo poder de Deus, e você dizer: meu Deus, é muito gostoso, eu não quero nem sair daqui. Aí eu te pergunto: o que você vai fazer depois? Eu posso até colocar a mão em você e você cai. Aí você levanta, vai para a sua casa e começa a pensar em todas as suas situações cotidianas e se esquece daquele poder que você recebeu aqui, e nada mais acontece depois. O poder de Deus é bom, mas se você ler o texto de Atos capítulo 1, versículo 8, a segunda parte do texto vai falar por que a gente dá aquele poder. Mas recebereis poder quando o Espírito descer sobre vós, e ser-me-eis mártires, testemunhas, capazes de morrer por mim. Onde? Em Jerusalém. É isso que o texto diz? Desculpa, irmãos, mas não é. O texto original diz: tanto em Jerusalém. Esse tanto é muito importante, irmãos. Tanto quanto. Essa palavra, tanto quanto em português, significa simultaneidade. Aqui está um grande problema que nós encontramos, porque muitos pastores, líderes e igrejas no Brasil têm dito: primeiro em Jerusalém. E eles ficam em Jerusalém até quando? Até Jesus voltar. Nunca acaba o trabalho em Jerusalém. Aqui no Brasil tem necessidade de missionários, sim ou não? É claro que temos. Se vai para o norte do Brasil, para o nordeste, ou mesmo aqui no
Mato Grosso do Sul, ou no Rio Grande do Sul, que é o lugar menos evangelizado na nação brasileira, o lugar que tem o maior número de espíritas e pessoas que são envolvidas com o ocultismo é no Rio Grande do Sul. Tem necessidade de missionários? Não tem dúvida disso, não tem. Aqui mesmo em Dourados precisamos de mais pessoas abrindo trabalhos, células, grupos, precisamos. Quando vai acabar o trabalho em Jerusalém, irmãos? Sabe quando? Quando a perseguição chegar. É só quando a perseguição chegar. O que houve com esses discípulos? Os judeus, os primeiros discípulos, os primeiros cristãos eram judeus. O que eles fizeram? Permaneceram em Jerusalém até que a perseguição chegou. Enquanto a perseguição não chegou, eles não entenderam o restante do texto. Tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tanto quanto simultaneidade. Enquanto eu faço em Jerusalém, eu também faço em Judéia, também faço em Samaria, também vou até os confins da terra. Irmãos, é muito simples. Nós temos que fazer tudo? É óbvio que não temos condições. Mas o que nós podemos fazer, Deus vai cobrar de nós, se não fizermos. É pouco, é pouco. Irmãos, eu e Jesus, por 10 anos, estivemos lá na Europa, vivendo só de ofertas das igrejas, como eu disse, principalmente nos Estados Unidos. Tinha irmãos que faziam um compromisso de nos ajudar com $5 por mês. E tem irmãos ajudando até hoje. De vez em quando eu vejo lá $5 na nossa conta, R$5 ou €5. Tem uma irmã lá em Bruxelas que já tem anos que ela deposita €5 todo mês na nossa conta. €5. Tem irmãos lá nos Estados Unidos que nem nos conhecem pessoalmente. Todos os meses depositam $10. Todos os meses, para nos ajudar nos trabalhos lá. Mas o problema nosso no Brasil é que a gente tem uma tendência muito grande a julgar pela aparência. Aí alguém me vê com um terno bonitinho, um sapato bonitinho, e diz assim: ele não precisa, está na Europa. O missionário não pode ter quase que nada. Não pode comprar um carro, não pode ter uma casa, tem que viver sempre dependendo das ofertas. Porque o dia que ele tiver algo, nós vamos dizer, ele não precisa mais. Então eu convido você, venha conosco ser missionários na Europa. Venha conosco ser missionário em qualquer país. Eu te dou todo o apoio logístico que você precisar lá. Hoje nós fazemos, eu e Gesana, cultos em inglês e francês. Nós não trabalhamos com grupos de língua portuguesa. Já tem 16 anos que estamos lá. Ficamos só 2 anos pastoreando umas 15 famílias de brasileiros. Inclusive o tempo que a minha sogra esteve lá conosco, morando lá. Foi o único período que nós pastoreamos algumas famílias de língua portuguesa. Nos demais anos, sempre tivemos pastoreando igrejas, língua francesa, inglesa, e atualmente é inglês e francês. É fácil? Claro que não. Tivemos que dedicar anos estudando, nos preparando, aprendendo os idiomas, aprendendo as culturas, entendendo, falar para as pessoas de uma forma que elas entendam. Porque não é só pregar o Evangelho, é você pregar o Evangelho de uma forma que as pessoas entendam. Mas às vezes eu vejo pessoas vindo do Brasil, chegam lá e falam assim: ó, agora que o negócio vai funcionar, agora vamos fazer avivamento, aleluia. Aí chega lá, passa 2 meses, está em depressão. Porque não está no Brasil, ele está num lugar que não tem almas exaltando o nome de Deus, não tem ninguém orando, não tem incenso suave, agradável, subindo a Deus. Tem pessoas sim, exaltando Satanás, tem igrejas satanistas lá, e muitas. Eu e Gesana pastoreamos uma igreja na cidade do interior da Bélgica durante 5 anos, onde nós enterramos nosso primeiro filho. Nosso primeiro filho morreu em Israel. Nós escrevemos um livro depois, e se Deus disser não, quando eu compreendi que há momentos na nossa vida que Deus diz não para nós, e para nós, nosso primeiro filho, Deus disse: não vou deixar vocês tê-lo. E nós enterramos ele lá em Rennes, numa cidade do interior da Bélgica. Se você pesquisar na internet, você vai ver que essa cidade fica do lado de uma cidade que se chama Elezério. Elezério é uma cidade satânica. Se você vai lá, tem templos satânicos, pessoas exaltando Satanás todo o tempo. Essa região tem uma opressão tão grande, irmãos, e tem dia que parece que você vai explodir de tanta opressão. Tem uma irmã congolesa que fazia parte da nossa igreja.
Nós plantamos a igreja lá, começamos a desenvolver a igreja e de repente a senhora resolve fazer um grupo de mulheres fora da igreja. Ela levou algumas pessoas e falou: fazer um culto com mulheres. Não falou conosco, não teve entendimento, ela nem perguntou nada, ela saiu e foi. Passaram alguns meses, ela teve um derrame e ela paralisou metade do corpo. Depois de um mês que ela estava com metade do corpo paralisada, ela morreu. Se você vai lá nessa região, irmãos, todas as igrejas que começaram a fechar, nenhuma igreja permanece. Mas para a glória de Deus, a igreja que nós começamos lá até hoje está lá. Até hoje. Levantamos outros pastores lá, outros líderes, e saímos, a igreja até hoje está lá. Inclusive o pastor Bert, que é um americano que trabalhava conosco, antes de virmos para cá, ele falou: quando você chegar, eu quero que vocês vão lá pregar lá na igreja. A igreja americana veio e comprou um prédio lá, irmãos. Prédio pago, não precisa pagar o aluguel da igreja, totalmente pago. A igreja de Bruxelas, que esse pastor também pastoreia hoje, a igreja americana foi lá e comprou o prédio. Te pergunto, qual a igreja brasileira que foi lá e comprou um prédio para nós? Ah, não tem dinheiro, irmãos, não tem dinheiro. Eu sei de pastores aqui no Brasil que poderiam comprar, não é só um prédio não, igrejas aqui que poderiam comprar talvez uma cidade inteira, mas não tem coração nisso. Nós não vivemos dessa forma, nós vivemos pela fé. Hebreus fala que nós temos que viver por fé, não pelo que vemos. Talvez um pastor, uma igreja do Brasil vai comprar um prédio lá e nem vai ver frutos, vai morrer e não vai ver nada. Por que fé? Tem pessoas que vão plantar muito, vão semear muito e vão morrer e não vão ver nada. Mas aí virão outras gerações que vão ver muitos frutos por causa de plantações ou de semeaduras que foram feitas por pessoas de fé. Reinhard Bonk, um grande evangelista, escreveu aquele livro, Evangelismo em Fogo. Ganhou mais de 60 milhões de pessoas no continente africano. Ele esteve lá na região onde David Livingstone foi o primeiro africano, primeiro europeu, primeiro homem de cor clara a pisar no continente africano e pregar o evangelho. David Livingstone pregou o evangelho, irmãos, de forma tremenda. Se você ler a biografia dele, você vai ficar impressionado. Ele não ganhou uma alma no tempo que ele pregou o evangelho, mas ele declarava assim: um dia esse lugar vai ter muitas almas, milhares de almas se rendendo a Jesus. O Reinhard Bonk vai lá hoje, sabe o que acontece? Faz conferência para 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas numa só noite. Conversões que ele coloca no site dele, 600 mil conversões. E o culto no mesmo lugar que David Livingstone pregou a palavra e não ganhou nada. Semeadura. Tem semeaduras que nós fazemos para povos não alcançados, que talvez vamos morrer e não vamos ver resultados. Mas se eu viver esperando resultados, eu não vivo por fé. Eu tenho que viver por aquilo que eu creio, não por aquilo que eu vejo. Abraão teve que sair para uma terra que ele não conhecia. Deus não deu um GPS com o endereço tudo prontinho, dizendo: vai ser assim que vai acontecer. Não, ele disse: vá para um lugar que eu vou te mostrar. E qual é o problema do povo? É o mesmo problema dos discípulos lá no dia de Pentecostes. Eu quero poder, o resto deixa que Deus vai levantar alguém. O poder é ter uma razão pela qual nós recebemos. O poder é a bênção, é a primeira parte da aliança. A segunda parte da aliança é o que o povo tem que fazer, a responsabilidade. Os discípulos tinham que receber o poder e depois executar a tarefa deles, ser mártires, testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. No ano 2001, Deus colocou uma paixão muito grande no meu coração por Timor-Leste. Eu orei tanto por aquela nação, irmãos, Timor-Leste. Eles tinham acabado de ser invadidos pela Indonésia, tinham sido arrebentados, estavam praticamente destruídos. Deus colocou um amor no meu coração. Sabe o que eu fiz? Comecei a orar pelo Timor-Leste. Eu orei tanto pelo Timor-Leste que eu pensei que eu ia para lá. Eu não era casado ainda, e eu falei: eu vou para lá. O pessoal falava: você é maluco? Eu falava: eu vou para lá. Deus colocou o coração. Meu coração está cheio desse amor por aquele povo. E eu comecei a estudar sobre Timor-Leste. Descobri algo maravilhoso. Eles falavam português, pelo menos como idioma oficial.
muitos dialetos lá. O que eu fiz? Encontrei um missionário lá, falei com ele, falei do meu amor por aquela nação, começamos a orar e tudo. Aí depois me casei. E depois que me casei, aí a minha esposa já não estava tanto no Timor-Leste como eu. E aí a gente começou a passar o tempo e já não estou mais com esse amor por Timor-Leste. Mas sabe o que eu fiz? Eu orei por eles, eu liguei, contratei missionários, dei esperança para eles de que tem pessoas pensando neles. Ainda que Deus não tenha me enviado para lá, eles sabiam que Deus está tocando pessoas. Eu não sei aonde Deus vai enviar você, ou se Deus vai enviar você, ou se Deus vai usar você para enviar missionários, ou para orar por nações, para entrar em contato com missionários, para divulgar o trabalho missionário. Mas eu quero dizer para você, se você se dispor, Deus vai tocar o seu coração e dizer exatamente qual povo que você tem que orar, para quem você tem que clamar. Você vai ser incomodado, Deus vai te despertar durante noites, você vai começar a ver na televisão falando sobre um determinado país, e Deus vai te levantar como intercessor, como intercessora. Deus vai falar com você o seguinte: olha, você não pode ir, mas sustente missionários. Sustente com R$10, R$15, R$50, seja quanto for. O importante é o seu coração ter a motivação correta. Aí a bênção de Deus vai ser abundante sobre você. Se você e eu temos a intenção de fazer o nome de Deus ser glorificado, o nome de Deus ser temido, por que Deus não vai nos abençoar? Por que não vai abrir a porta que está fechada? Por que Ele não vai nos dar a promoção que nós precisamos? Por que Ele não vai nos dar o aumento de salário que nós precisamos? Por que nós vamos passar tanta dificuldade se nós estamos dispostos a ser um canal de bênção para os povos não alcançados? Alguém diz assim: não, quando eu tiver, eu faço. Não, você não tem, por que não faz? Quando eu tiver mais, se você não é fiel em um pouco, porque vai ter mais. Então, irmãos, o meu desafio aqui hoje é despertar você. E eu creio que a minha mensagem, que Deus colocou no meu coração, foi entregue para você. Não quero ficar aqui tentando convencer, eu não convenço ninguém. Se dependesse do meu convencimento, do que eu sou capaz, não precisaria nem ter vindo pregar aqui, pastoralmente. Porque eu sei que eu sou limitadíssimo. Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus é responsável por qualquer palavra que vem dele mesmo. Então eu quero convidar vocês para se colocar de pé, por favor. E se o grupo de louvor pudesse vir aqui à frente, quero orar com vocês. Eu quero que por alguns instantes a gente adore o nome do Senhor, a gente exalte o nome dele. Quero que você entregue o seu coração completamente ao Deus de Israel, ao Deus que te salvou, ao Deus que te conhece como ninguém. Aleluia. Eu não tenho dúvida de que tem pessoas aqui hoje que tem uma chama acesa dentro do seu coração, e você só está esperando um pouco mais. Eu quero dizer para você que o tempo chegou. O tempo chegou de você dar o próximo passo de fé, de você dar um passo agora que vai abrir horizontes novos na sua vida, ministérios que estão aí adormecidos, talentos, habilidades, pessoas aqui que já deveriam estar falando inglês há muito tempo, o espanhol, o francês, o alemão, estão esperando o quê? Esperando o quê, meus irmãos? A influência que Deus tem para exercer através da sua vida depende daquilo que você vai se desenvolver ou deixar ser desenvolvido na sua vida. Eu falei aqui ontem sobre o poder do conhecimento, o perigo da ignorância, quando Deus decidiu levar a palavra de Deus até as autoridades máximas de Roma. Deus não pôde enviar Pedro, teve que enviar Paulo, porque Paulo foi treinado aos pés de Gamaliel. Paulo falava vários idiomas. Paulo, ele tinha ousadia, ele sabia que ele podia ir um pouco mais além. Irmãos, a igreja brasileira nos próximos anos vai receber um impacto tão grande, mas tão grande, irmãos, que vai acontecer muita coisa que nós não esperávamos, muitas surpresas. Mas ao mesmo tempo Deus vai levantar tochas de avivamento. Deus vai levantar atalaias, profetas que não temem falar em nome de Deus. E o Brasil vai se tornar pequeno para essas pessoas.
O Brasil, por mais que tenha uma dimensão continental, vai se tornar minúsculo perto do tamanho do projeto que Deus tem para você. Pastor, mas se eu semear e não vir as coisas, se as coisas não acontecerem, o que eu disse agora há pouco, a fé, ela não depende do que nós vemos. José, antes de morrer, Gênesis 50, ele chama os filhos de Israel e ele diz assim: olha, eu tenho uma mensagem para vocês. Vai chegar o tempo que vocês vão sair daqui, mas eu tenho um único pedido: levem com vocês os meus ossos. José sabia que ele não ia ver o povo sair, que era uma promessa de Deus dada a Abraão. No capítulo 15 de Gênesis, Deus fala para Abraão: o povo vai ser cativo 400 anos, mas eu vou julgar a nação e vou tirá-los de lá. A quarta geração de Abraão desce ao Egito. José, irmãos, era um homem tremendamente honrado e abençoado por Deus, mas ele não vê o povo ser liberto. Quando ele morre, o povo se torna escravo e ele não vê Deus cumprindo os projetos ou a promessa que ele tinha dado a Abraão. Mas a Bíblia diz que quando Moisés sai para levar o povo do Egito, o que ele faz? Onde estão os ossos de José? E Moisés morre. Josué, o seu sucessor, pega os ossos, e lá no livro de Êxodo você vai ver Josué chegando em Canaã, enterrando os ossos de quem? De José. Irmãos, eu quero dizer para você, para concluir aqui antes de orarmos, a promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida é maior do que a nossa própria vida. A nossa vida não pode conter a promessa de Deus. A promessa dele é maior do que a nossa existência. Não espere ficar vendo as coisas acontecerem. Ande, caminhe por fé. Ande sobre as águas. Caminhe sobre as águas e deixa Deus fluir através da sua vida, porque as bênçãos de Deus são muito maiores do que nós podemos pensar ou imaginar. Feche seus olhos por um instante. Coloque a mão no seu coração e peça que Deus quebrante o seu coração. Peça para Deus revelar a você os mistérios eternos da sua vontade. E adore a Ele por um instante somente. Vem com a tua glória nesse lugar, Pai. Inunda os nossos corações. Manifesta o teu poder, Pai. Se Deus tocou o seu coração nessa noite, se você ouviu a voz de Deus, deu um passo de fé, sai do seu lugar, vem aqui à frente, dizendo para Deus: Deus, eu quero mudança na minha vida, eu quero receber o chamado do Senhor e ser responsável, eu quero cumprir o teu projeto para a minha vida. Aleluia! Venha rápido, porque o Espírito Santo vai tocar você de uma forma especial. Aleluia, aleluia, Deus.
no seu coração e diga assim comigo: Deus, eu entendi a tua mensagem e com temor eu entrego o meu coração a ti. Eu me disponho a ser usado por ti. Usa-me e cumpra a tua vontade. Leva-me aonde tu quiseres. Faça com que nações inteiras temam o teu nome através da minha vida. Eu estou disposto a pagar o preço que for necessário para que o teu nome seja conhecido entre todos os povos. Diga assim com convicção: Senhor, a partir de hoje eu estou desafiado a fazer algo que eu nunca fiz e vou ver um resultado que eu nunca vi, em nome de Jesus. Amém. Se você crê que essa palavra veio de Deus para você, aplauda Jesus bem forte.